Então, boa noite, irmãos. Ixi, esse boa noite foi fraco, viu? Só está a irmã Lúcia. Boa noite. Pronto. Então, vamos dar continuidade. Os irmãos estão me ouvindo, né? A gente não tem retorno aqui e acaba ficando sem saber, né? Mas acredito que os irmãos estejam ouvindo. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? No livro de Efésios. Efésios. Então a gente já tem visto algumas. Está terminando a mensagem que não deu para terminar na última oportunidade, tá certo? Então, no início do capítulo 3, então nós estivemos vendo Paulo discorrendo, né, sobre essa carência, sobre a necessidade humana, né, sobre a condição do ser humano diante de Deus, né? Como o ser humano se encontra, né? Será que ele tem alguma coisa para que o faça merecedor, né, da atenção, da bondade, da salvação, né? Então Paulo novamente, lembrando que um dos pensamentos que tenho trazido é que parece que ele está sempre apresentando algo que já foi dito, mas aprofundando, né? Então, no capítulo 1, logo no início, verso 4, ele vem falando sobre eleição. Então, nós já temos estudado essa mensagem do Evangelho, como ela acontece, como Deus age, né? Aí no versículo 2, ele começou falando. Então, nós tivemos uma mensagem basicamente sobre essa afirmação, né? De que Deus é quem nos dá a vida. E aí a gente desenvolve à medida que o próprio Paulo também desenvolve, né? Por que que tem que ser assim? Por que que é Deus que tem que agir? Por que que Deus é quem opera em nosso favor? Será que poderia ser diferente? Então, para outros grupos dentro do cristianismo, acontece de forma diferente, não é? É a própria pessoa que decide por sua salvação. Mas, à luz das Escrituras, da pregação bíblica paulina, da pura mensagem do Evangelho, nós temos visto que não é necessariamente dessa forma. Na realidade, seria impossível que nós tivéssemos buscado a Deus primeiramente, inicialmente. Lembrando até do outro versículo, né, em 1 João, que diz, né, nós amamos somente porque Deus nos amou primeiro. Então, não haveria amor nosso em nós para com Deus se antes ele não tivesse nos amado, né? Se antes ele não nos tivesse dado vida. Então, Paulo diz, Deus nos dá vida, mas para que a gente entenda que vida é essa, para que a gente entenda essa ação divina, para que a gente entenda a salvação, foi um dos pontos que a gente ressaltou na última mensagem, né? Muitas vezes a mensagem de salvação pode não fazer sentido para as pessoas, porque elas estão muito bem, obrigado, né? Estão muito bem de saúde, têm seu emprego, têm a sua casa, os seus filhos, estão muito bem de vida, né? Em um certo sentido, aparentemente. Mas a realidade é que mesmo essas pessoas que podem estar materialmente, fisicamente bem-sucedidas, diante de Deus, a condição delas é terrível, né? Então, o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, falou sobre isso. Ele veio para os que eram doentes, né? Mas a realidade é que todos são doentes. Mas alguns não se dão conta dessa enfermidade, né? Não se dão conta dessa condição. Enquanto estão mortos, eles se consideram vivos, né? E até quando o Senhor estava presente com muitos deles, eles se julgavam ou se arrogavam de uma capacidade, de um conhecimento, de algo que eles pensavam ter, que na realidade eles não tinham, que era a vida. Tá certo? Então nós vemos Paulo falando, né? Mostrando, apontando essa condição humana, que era a nossa condição antes de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes essa condição fugia, né? Fugia aos nossos olhos. Nós não tínhamos esse conhecimento muitas vezes. Às vezes até podíamos pensar, às vezes podia bater uma tristeza que nós não sabíamos o motivo, às vezes nós podíamos
achar que não havia sentido no mundo, como muitos ainda acham, né? Tem até uma vez estava escutando um pregador, pastor, falando que tinha uma musiquinha, não sei se é do Exército, né? Mas que ele dizia assim, que alguém cantava, né? Eu não posso parar, porque se eu parar eu penso, se eu pensar eu choro, né? Então, quando o ser humano, e é exatamente essa a ideia, né? Que a mensagem do Evangelho quer fazer conosco, quer fazer com todos aqueles que ouvem, né? Que eles, ao olharem para a sua condição, eles percam a esperança neles mesmos, em si mesmos, né? Para que, olhando para si, eles se percebam com um vazio imenso, né? Como diria Calvino, né? Um vazio imenso que somente um Deus eterno e infinito pode preencher. Mas para que essa compreensão exista, o Evangelho precisa ser pregado dessa forma, né? Só existe um anseio por salvação se você entende que precisa de salvação. Se você está muito bem de saúde, você não precisa procurar um médico, né? Na maioria das vezes a gente só procura um médico quando começa a sentir alguma coisa. A ideia é exatamente parecida aqui, né? A gente só vai buscar salvação se nós entendermos a nossa perdição. Então a boa mensagem do Evangelho começa com, ou tem em si, traz consigo em si, né, essa péssima mensagem, é que todos estão mortos. E essa era a nossa condição daqueles que já temos sido alcançados, né? E aí ele discorreu sobre isso no versículo 1, se dirigindo aos Efésios, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A ideia aí, só relembrando, né? Que éramos mortos no sentido, obrigado, Sidney, no sentido em que nós não queríamos saber de Deus, no sentido de que nós estávamos incapazes de responder ao chamado do Evangelho. Em nós mesmos, à luz de João 6,44, nós não poderíamos e nunca teríamos buscado o Senhor. E aí ele continua desenvolvendo essa ideia, essa afirmação, né? O que significa estar morto em transgressões e pecados? E ele continua no verso 2 e 3, que é onde nós vamos nos deter nesta noite. Então ele diz, nos quais vocês andaram noutro tempo. Então, essas transgressões, esses pecados, essa forma de viver, que pode parecer em um certo sentido paradoxal, né? Falar de morte, mas é vida, né? É uma forma de viver, de andar, de se conduzir, que está distante de Deus, que não leva Deus em consideração, que é egoísta, porque busca somente o seu próprio interesse e não entende o motivo da sua existência. Muitas vezes a gente enxerga as pessoas no mundo, né? Quando a gente para perceber, a gente pode pensar sobre isso, observando, olhando para a nossa vida antes da salvação, mas olhando para o modo de vida dos nossos colegas de trabalho, funcionários, familiares, vizinhos, como eles vivem, né? Como as pessoas vivem, o que elas procuram, o que elas buscam. E na maioria das vezes, elas estão não querendo parar, não querendo pensar, não enxergar a sua situação. Porque no final das contas não existe um motivo pelo qual ela vive. Não existe um sentido, é sempre de entretenimento em entretenimento. É sempre procurando alguma coisa. Se em algum momento aquela pessoa para e reflete um pouco, ela começa a entrar em parafuso, né? Ela começa a chorar, ela começa a ficar deprimida. Então ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre envolvida em alguma coisa, tem que estar sempre cheia de atividades. Por quê? Porque ela não pode, ela não percebe essa necessidade real. Ela não encontra o sentido para o qual ela vive. Ela vive em seus próprios delitos e pecados. Ela vive segundo o curso deste mundo. E Paulo, se referindo àquelas igrejas, àqueles irmãos, falava isso. Antes vocês viviam de acordo com o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Certa vez também escutando outro pregador, ele dizia o seguinte, né? Contando uma história, que certo jovem chegou para ele
e disse que na escola as pessoas estavam chamando ele de bobo, né? Olha lá vai o bobo, porque tinha se convertido. E aí ele dizia, né? Lá vai o bobo, os coleguinhas na escola, lá vai o bobo de Cristo, né? O bobo de Cristo, o bobo de Cristo. E aí esse jovem foi falar com o pastor e contou a situação, né? E aí o pastor disse para ele, pronto, você vai fazer o seguinte, você vai vestir uma camisa, e essa camisa, no outro dia você vai lá para a escola e vai falar para os seus coleguinhas. Aí lá na escola, com essa camisa estava escrito, né? Eu sou bobo de Cristo, na frente, né? Aí os coleguinhas apontaram e disseram, né? Lá vai o bobo, admitiu que ele é bobo, bobo de Cristo, bobo de Cristo. E quando ele passou, atrás estava escrito, né? E você é bobo de quem, né? Então a ideia é, você sempre está seguindo alguém. A ideia é, você sempre tem que se posicionar. Você está vivendo. Uns vivem realmente, porque têm recebido a vida do Senhor. Outros vivem uma vida de mortificação, né? Uma vida que não pode nem ser considerada vida, né? Uma vida que vai sendo vivida ao léu, seguindo a maré, né? Seguindo a correnteza, na realidade, seguindo o rumo dessa multidão, que não reflete e não pensa no porquê eu existo, para quem eu existo, o que eu estou fazendo aqui. Não existe essa afirmação, esse pensamento, porque no final das contas, eles olham para si e só encontram o vazio. Paulo vai dizer que essas pessoas que vivem no curso, né, desse mundo, na realidade, quando elas pensam serem livres, elas estão vivendo de acordo com o príncipe da potestade do ar. A expressão aí se refere a Satanás. Então a ideia, né? Você é bobo de Cristo. Sim, você é bobo de quem? Você pensa que você não está seguindo a ninguém? Você pensa que você não é servo de ninguém? E a ideia é exatamente essa, né? No livro até que o Sidney já citou algumas vezes, do C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E aí naquele livro é um diabo mais novo, né? Em certo sentido, um diabo mais velho, né? E aí é o diabo mais velho, o tio, né? Ensinando o sobrinho como tentar as pessoas, né? Como fazer as pessoas caírem em pecado. E aí uma das estratégias do diabo é a seguinte, é fazer as pessoas pensarem que o diabo não existe. É fazer com que as pessoas não levem o mundo espiritual em consideração. Porque assim, sem pensar que existe seres espirituais, elas vão viver somente olhando para o que é material. Vão ficar presas a este mundo. São exatamente essas, né, que estão nas garras do diabo. Obviamente que nós não somos como outros, até mesmo falsas igrejas por aí, que fazem show em volta do diabo, que chamam ele para dentro da igreja e fazem todo um espetáculo. Não somos dessa forma, mas também não podemos cair no outro extremo, né? De acharmos que ele não tem influência, que o diabo, que Satanás, ele não participa nessa realidade. De acharmos que não existem pessoas que estão sendo controladas, né? Guiadas pelo inimigo. Porque senão vamos estar caindo no mesmo erro, né? Sem olharmos para o que é espiritual, muitas vezes praticando uma religião voltada para o material. Mas existe, e ele age, e ele participa, né, nessa criação, e tem enganado, tem levado muitas pessoas, em certo sentido, no papo, né, tem conduzido muitas pessoas para o inferno. Exatamente essas pessoas, né, que pensam serem livres, elas são as que estão mais presas, né? Então, quando há um clamor por liberdade, ao invés de ser liberdade ou morte, aqueles que se arrogam a liberdade de um Deus criador, na realidade é liberdade e morte. Não existe liberdade do Deus criador e vida. Não pode existir. Como ele falou, né? Na realidade é o oposto. Então, estar preso, né, ser escravo, servir a esse Deus santo e todo-poderoso,
Pode ser paradoxal, né? Mas é nisso que reside a verdadeira vida e a verdadeira liberdade. Então esses que não atentam, que não vivem, que não prestam atenção, eles estão seguindo o mundo, a última moda, a última música, o último influenciador, e aí sempre aparece mais um, né? Sempre mais um. Surge aquele, faz as suas gracinhas por um tempo, e aí vem outro, e vem outro artista, e as pessoas vão atrás. Milhões de pessoas seguindo o mundo. Paulo está falando, vocês, cristãos efésios, viviam nessa condição. Era assim que vocês andavam. Era esse diabo, né? O Satanás que vocês serviam. Esse mesmo espírito que continua atuando nos filhos da desobediência, que continua participando, que continua influenciando, que continua direcionando esta sociedade. Quando nós vemos e temos estudado essa degradação da nossa sociedade, do mundo ocidental, mas também do mundo como um todo, nós vemos a ação perfeita, né? Perfeita assim, né? A ação desse ser que tenta, né, destruir a humanidade, destruir o homem, né, destruir a própria igreja, o inimigo, né, o tentador, Satanás, que orienta, que direciona e que dirige. Óbvio, né, como a gente já falou até em outro momento, né, nada do que ele faz, como a gente vê no livro de Jó, né, é por vontade ou acima da permissão de Deus, né? Até o diabo é diabo de Deus, né, como Lutero falou. Eu digo assim, algumas palavras. Sem Deus, perde-se totalmente o referencial. Sem Deus, tudo o que resta é a nossa própria vontade, como a gente vai ver no versículo 3. Inclinação e sabedoria demoníaca. Sem Deus, não há esperança, somente uma certa expectação de ira. Hebreus 10, 27. Nós estávamos cantando Conta as Bênçãos, né? Com certeza, essa é a maior bênção, né, que a gente poderia contar. A bênção da salvação. Parece que Paulo quer que a gente entenda isso, que aquela igreja entendesse isso. Um dos pontos que nos ajuda a interpretar Efésios é exatamente a ideia de que Paulo não vai estar para sempre com aqueles irmãos, mas ele quer que aqueles irmãos se apeguem, né, que eles percebam a riqueza do Evangelho e que a essa mensagem eles se apeguem com toda força. Porque senão o que resta? Escrevendo aos Hebreus, não sei se Paulo, mas outro, vai dizer, né, 10, 27. Pelo contrário, 26, né, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, o que pode restar? O que alguém que vive de acordo com o mundo, de acordo com Satanás, de acordo com sua própria vontade egoísta, pode esperar? Não somente uma terrível expectativa de castigo, de juízo, de perdição eterna. Nós, que já temos sido alcançados pela graça de Deus, vai ser o próximo ponto que o apóstolo vai enfatizar, exatamente para que a gente entenda a graça, a gente entende a perdição, né? A condição, essa situação. Quando a gente vê de onde nós fomos tirados, citando Davi, né? Do lamaçal de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos firmou os pés, nós podemos realmente ter um espírito de gratidão. Porque ao perceber a nossa condição e ao olharmos agora pelo que Deus tem feito em nossas vidas, nós podemos ser gratos, totalmente gratos. E não pensarmos que somos merecedores, porque quando olhamos mais uma vez para a mensagem do Evangelho, o que nós encontramos é o que está descrito aí nos versos 1, 2 e 3.
e em toda a Escritura, se a gente observar atentamente. Tá certo? Quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se referindo à nação de Israel, ele vai dizer: o que vocês eram? O que vocês tinham? Vocês nem nação eram. O próprio Abraão era um pagão que vivia no meio de um povo pagão. Não tinha nenhum motivo. Vocês não são a mais forte, vocês não são a mais forte, não são a mais inteligente, não são a mais poderosa, não tem nada em vocês. Em Jeremias a gente vai ver, né? O vale de ossos secos, né? Então, essa é a ideia, né? Tudo que vocês vierem a ser, que vocês são, é exatamente por causa da minha ação em vocês, em testemunho para os outros povos. Sem Deus, só a morte, pecado e destruição. Sem Deus, tudo é possível. Todo tipo de perversidade, todo tipo de maldade, de perversão, de depravação. Só não é possível a salvação. Era esta a realidade, como continua sendo a realidade de muitos ainda hoje. Muitos que pensam viver uma vida de intenso prazer, mas que nunca estão felizes de fato, sempre buscando mais e mais, a próxima moda, a próxima filosofia, o novo ensino, sempre correndo atrás de mais, de alguma coisa que possa satisfazer tanto vazio. Salomão vai dizer, né? Sempre correndo atrás do vento. Corre como louco, mas nunca encontra. Tanta dor e falta de sentido. Nada consegue satisfazer. Sem Deus, o homem pensa estar livre, quando na verdade ele está escravizado aos seus próprios desejos, escravizado por Satanás. Um pobre desgraçado que não faz nada daquilo que fora criado para fazer. A palavra é dura, mas é exatamente essa a realidade. Nem em todo sentido, né? Porque mesmo o miserável pecador, se nós olharmos com atenção, ainda é abençoado de diversas formas. A graça comum, né, derramada sobre todos os homens, mesmo aqueles que não reconhecem a mão graciosa do Senhor. Mesmo os descrentes, eles podem trabalhar, eles podem ter família, podem cuidar de suas casas, mas não percebem que tudo isso que recebem vem do Senhor. Desgraçados, né? Que não faz nada daquilo e não entende, né? Daquilo que fora criado para fazer. Jamais encontrará descanso para a sua alma. Jamais buscará o único ser que pode trazer alívio e descanso para a sua vida. O único que pode saciar tanta sede, tanta procura. Ele buscará, mas nunca encontrará, a menos que Deus o busque, a menos que o Senhor se revele a ele, a menos que Deus faça brilhar em seu coração a luz do Evangelho, que Deus o levante dos mortos, que o Senhor o arranque de onde está, que parta de Deus a iniciativa de trazê-lo, tal indivíduo, para o reino do Filho do seu amor. Percebe? Se não fosse o Senhor, o que de nós seríamos, né? Diria a canção. Se a graça do Senhor não se tivesse revelado a todos nós seríamos mais um servo do diabo, mais um andando junto com a multidão, talvez vivendo uma vida até admirável, mas talvez vivendo de modo totalmente desregrado. Mas tanto um quanto o outro estariam servindo ao diabo, bobo de Satanás, pensando estar livres, na realidade, presos e condenados. Até parece muito que a gente já estudou em Colossenses, né? A carta gêmea, né? Interessante essa passagem também, até musicada, Colossenses 1, né? Quando Paulo diz, verso 13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 21, capítulo 1 de Colossenses. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam,
Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos libertou, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Andando segundo o curso deste mundo, sendo levados junto com a multidão para a perdição eterna, pensando estar vivendo, só estávamos mortos, morrendo cada vez mais, fazendo a vontade da carne, filhos da desobediência, filhos da ira. Verso 3. Entre eles também, nós todos, sem exceção, tanto judeu quanto grego, todos os homens colocados na mesma situação e condição, no mesmo pacote, no mesmo balaio, Todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de termos recebido vida, nós nunca pensávamos, será que isso agrada a Deus? Será que fazer isso é condizente? Na maioria das vezes, nós fazíamos e simplesmente fazíamos o que nos dava na telha, sem considerar, sem pensar, sem olharmos para o que Deus achava ou achasse daquilo que nós estávamos realizando. Quem nos conduzia eram os próprios desejos pecaminosos. Uma citação do Augusto Nicodemos, ele disse assim, Adão poderia não ter pecado, mas depois de Adão, nenhum ser humano poderia deixar de pecar. Nós, depois da salvação, podemos escolher não pecar. E depois da glorificação, nós jamais pecaremos. Essa a condição, é esse estágio, Adão podia não ter pecado, mas depois do pecado, dessa condição, dessa natureza pecaminosa estendida a toda a humanidade, nenhum ser humano poderia não pecar. Todos pecam, porque faz parte da sua natureza. Nós cristãos que fomos alcançados, fomos resgatados, o Senhor operou poderosamente em nossa vida, soprou em nós o Espírito de vida novamente. Nós podemos escolher não pecar. Nós não somos obrigados a andar conforme o mundo. Nós podemos andar conforme Deus. O mundo morto, que ainda não foi resgatado, que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, que ainda não encontrou o Senhor Jesus, esse não pensa nisso, Ele simplesmente peca. E peca, e peca, sem considerar as consequências de seu pecado diante de Deus. Nós podemos escolher não pecar. Nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus. Infelizmente, ainda não totalmente ausente do pecado. Muitas vezes ainda vamos cair. Mas vai ter um momento em que nós nunca mais pecaremos, quando estivermos para sempre com o Senhor e recebermos um corpo glorificado, onde o pecado já não mais existirá. Mas enquanto nessa terra, essa era a condição, ainda lutamos contra esses três inimigos. Não sei se os irmãos perceberam, Eles estão apresentados aí claramente. O mundo, o diabo e a carne, Desses, o terceiro, segundo Martin Lloyd Jones, vai dizer o pior, É aquele que está todo o tempo com você, a sua velha natureza. 24 horas por dia, 7 dias por semana, querendo tomar o controle novamente, querendo tomar as rédeas novamente da sua própria vida. O seu pior inimigo dorme ao seu lado e não é o seu esposo ou esposa, é você mesmo. Todas as vezes quando você se olha no espelho, não seu corpo físico, não é a matéria que é ruim, que é má, como muitos ensinavam naquela época de Paulo, mas é a natureza pecaminosa, essa inclinação para fazer aquilo que não vem do Senhor, aquilo que não agrada a Deus. Citando até mesmo o Lutero, mais uma vez ele dizia, eu pensava que no batismo
eu jamais pecaria, né? Eu conseguiria me livrar totalmente, parafraseando, né? Desse inimigo, né? Da natureza pecaminosa, da carne. Aí ele diz, na realidade eu descobri que ele sabe nadar, né? Um jogo de palavras para dizer que essa velha natureza ainda está em nós. Ainda somos tentados, muitas vezes, a viver de uma forma que não nos pertence mais. De uma forma que não é condizente com a nossa nova natureza. Que não considera ou que não reflete aquilo que nós somos chamados para fazer. A confissão de Westminster vai perguntar, né? O catecismo, né? Para que o homem vive, né? Qual é o fim principal do homem, né? A sua finalidade, a finalidade da sua vida. Então ela responde, né? Glorificar a Deus e satisfazer nele, né? E ter prazer nele. Então muitas vezes essa velha natureza quer nos desviar do caminho, do foco, que é glorificar a Deus. Estar plenamente satisfeito nele. Antigamente, não era assim. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, preparados para receber justamente aquilo que nós merecíamos do Senhor. Como todos os demais, filhos da ira. A ideia aí de estarmos, de sermos merecedores, né, do castigo eterno de Deus, de estarmos vivendo uma vida, desfrutando de uma natureza que não nos levaria para um outro destino senão a ira de Deus. Mas, a próxima palavra que inicia o versículo 4, né? Mas, né? Louvado seja Deus, né? Bendito seja pelas conjunções, né? Adversativas, né? Que vai introduzir uma nova ideia. Tudo isso é passado. Como graças a Deus Paulo fez questão de enfatizar. Vocês estavam, vocês andaram. Nós também, um tempo, andamos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Tudo isso é passado. 2 Coríntios 5:21, né, vai falar que nós somos novas criaturas. O melhor, né? Não é 5:21. Qual é, hein? 5:17, né? Valeu. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Graças a Deus. Porque tudo isso é obra do passado. Tudo isso ficou enterrado. Foi pago na cruz, no madeiro, Senhor Jesus. Como Paulo vai lembrar isso em Colossenses. Nós vamos ver mais para frente também. O passado nós não podemos mudar. Ele deve ficar enterrado, esquecido, porque o Senhor já perdoou. Porque o Senhor Jesus já pagou o preço. Mas, né, é o que vai dar início à nova sessão. Mas Deus, duas palavrinhas tão pequenas, mas que fazem toda a diferença e que nos enchem de alegria quando a gente lê. Mas Deus, que é rico em misericórdia, esse Deus grandioso e eterno, que resolveu simplesmente pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Vai ser a próxima palavra aí. Misericórdia e graça sendo derramados sobre nós todos os dias. Que bondade, né? Que como nos traz alento, né? Escutar essa boa mensagem. Saber que nós não éramos merecedores, saber que a nossa condição era terrível, mas Deus resolveu nos trazer para junto dele. Resolveu nos
nos chamar de amigos, como foi pregado domingo. Nós agora não somos mais inimigos. Nós agora não estamos distantes. Não servimos mais o diabo. Não carregamos esse fardo penoso, né, que nos leva para a morte. Agora estamos do lado certo, né, pela graça, do lado do Senhor. Fazemos parte do seu reino. Somos servos, bobos de Cristo, mas é infinitamente melhor servir ao Senhor e receber a vida eterna do que servir a qualquer outro Deus e receber a morte eterna. A mensagem do Evangelho retira qualquer esperança que possamos ter em nós mesmos ou em qualquer outra coisa ou ser que não seja Deus. Não há outro caminho para a salvação. Não há nada em nós que nos faça merecedor. Não somos em nada, por natureza, diferentes de qualquer outro ser humano que já passou nessa terra. Não fosse o Senhor, o que poderíamos atestar em nosso favor? Se não fosse o Senhor o nosso fiador, em que nos agarraríamos? Em que nos agarraríamos nós, né? Precisamos ter esta realidade sempre viva em nossa mente e coração. Irmãos, precisamos desesperadamente do Senhor para cada coisa que realizamos, para cada atividade em que estamos envolvidos. Precisamos do Senhor em cada momento de nosso viver. Precisamos do Senhor mais do que precisamos de qualquer outra coisa nesta terra. Precisamos do Senhor mais do que o próprio ar, mais do que o próprio alimento. A mensagem do Evangelho tira tudo que a gente poderia pensar que temos e nos faz ter somente aquele que realmente importa. Quando em Mateus 7, aqueles são perguntados, né? Parafraseando, né? Por que eles deveriam entrar no céu, né? Deus vai dizer que não conhece eles, né? Aqueles que estão à esquerda, se eu não me engano, né? Para não cometer um deslize aqui. Vamos para Mateus 7. né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. E a ideia aqui parece que essas pessoas confiam nessas obras, né? Parece que o que pode fazer elas entrarem no céu, terem comunhão e descanso com o Senhor, é aquilo que elas fizeram. E parece que elas se apegam a isso, né? Nós fomos ativos, nós fizemos essas coisas. Muitas coisas que eram boas, né? Mas que talvez não refletissem, né? O coração, a inclinação, a motivação porque elas faziam isso. Todas essas coisas são boas e nós devemos até mesmo falar de Cristo, profetizar nesse sentido, mas devemos ter cuidado, né? Porque a afirmação aí que vem do Senhor é: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós não temos essa confiança nessas obras. Quando estivermos diante de Deus, não vão ser essas coisas que nós realizamos e fizemos, que são boas, devem ser feitas, mas não é a nossa confiança. Eu cito essa passagem só para dizer que nós não temos outra coisa, outro ser, ninguém em quem possamos confiar, que não seja o Senhor Jesus. O dia cada vez está mais próximo, quando saberemos quem são aqueles que o pertencem. E à luz disso, à luz dessa afirmação do Evangelho, todos os dias devemos estar nos examinando, avaliando o nosso viver, considerando se estamos vivendo realmente para o Senhor, ou se estamos andando de acordo com o mundo, servindo ainda Satanás, ou vivendo pela nossa própria carne. Quem são aqueles que não são mais filhos da perdição, que não foram preparados para o castigo eterno,
para receberem a justa punição por seus pecados. Nós não somos dos que se perdem, nós somos dos que foram achados pelo Senhor, dos que foram encontrados em meio a tanta destruição, foram chamados por seu grande amor e agora vivem redimidos em meio a este mundo de perdição. Em meio ao caos, nós sabemos por que vivemos. Nós temos um propósito, motivo, razão. Nós temos vida, vida em Cristo. Andemos com confiança, como em plena luz do dia, sabendo a quem servimos e servindo com integridade. Essa era a orientação do apóstolo. Esse era o seu desejo para a igreja do Senhor Jesus. Que possamos viver todos os dias em novidade de vida, de acordo com aquilo que temos recebido do Senhor, de acordo com essa nova natureza. Numa próxima oportunidade, nós vamos meditar um pouco mais sobre a graça do Senhor. Mas, mais uma vez, para que nós possamos entender a graça, precisamos entender qual era a nossa condição. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Essa é a maior bênção. Isso é tudo aquilo que nós jamais imaginaríamos receber do Senhor, que nós nunca buscaríamos, que nós nem mesmo queríamos. Mas pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor eterno, o Senhor resolveu, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai, nos trazer para perto, nos fazer agora, criar em nós, nos tornar novas criaturas para a Tua honra, para a Tua glória, esquecendo, desconsiderando tudo o que ficou para trás. Louvado seja o Teu nome, porque não leva em consideração aquilo que nós cometemos no tempo da ignorância, da nossa rebeldia, da nossa falta de consciência, de senso, Senhor, para contigo. Muito obrigado, porque podemos desfrutar dessa nova vida, porque sabemos o que estamos fazendo nessa terra, porque sabemos quem somos, para onde estamos indo. Que essa realidade, Senhor, esteja sempre presente nos corações dos Teus filhos, dos que estão aqui, mas também dos que não estão, desta igreja, daqueles que já têm sido alcançados. Que o fato de sermos servos, e por sermos servos, sermos livres, de estarmos contigo, de podermos desfrutar diariamente do Teu consolo, da Tua presença, da Tua palavra, de podermos entrar na Tua presença, Senhor, todos os dias em oração. Muito obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio, esse tesouro, essa mensagem grandiosa do Evangelho, que nos resgatou e nos deu vida, Senhor. Muito obrigado por esta grande bênção, por tão grande salvação. Louvado seja sempre o Teu nome. Que todos nós, todo homem, Senhor, seja diminuído e que o Senhor seja engrandecido, admirado, adorado e louvado, Pai. Essa é a nossa adoração. Recebe a nossa oração, o nosso louvor. Em nome de Cristo que oramos, entramos na Tua presença. Amém, Pai. Então, pode dividir? Então, estamos divididos para nossas orações, né? O Senhor acolha e receba, segundo a Sua vontade.